funcionar. Em breve vamos mudar o assunto das pregações. Falamos durante muito tempo sobre o chamado, não é? E eu espero que ajudou vocês muito em termos de entender o nosso papel, a nossa caminhada com o Senhor, desde nascimento do novo, desde salvação até os planos do Senhor para as nossas vidas, porque Ele tem planos para cada um de nós, Ele tem um lugar para cada um de nós, no reino, na igreja, no plano enorme até os fins dos tempos. Todos nós temos um papel, ok? Cada pessoa, não há ninguém que é pequeno demais de ser parte do plano de Deus. E até eu quero contar a vocês um segredo hoje. Se vocês querem ouvir o segredo, cristianismo é simples. Ok? É uma estupidez a dizer isto? Não. Que não é para o super inteligente. Não é para as pessoas com grande conhecimento das coisas. Não é só para os médicos e professores e cientistas e tudo isto. Pois não? Não é para os que estão sábios demais. Ok? Não é só. Cristianismo é para as pessoas comuns também, com pouca sabedoria, com pouca inteligência. Não estou a fazer pouco das pessoas, mas realmente é para toda a gente. Até uma criança pode entender o Evangelho. As crianças que estão a brincar aqui são seguidores de Cristo da maneira deles, porque eles conhecem, entendem, não é? Cristianismo é simplesmente para as pessoas chamadas para sair do mundo a seguir Jesus Cristo, para as pessoas que pertencem ao Jesus, não é? Até há quantas pessoas aqui que são super inteligentes? Ok, Telinha? Não estou a ver muitos braços levantados. Há quantas pessoas aqui que são cientistas dos foguetes da NASA? Ninguém? Que pena. Não é? Porque não é necessário. Graças a Deus temos aqui pessoas comuns, como eu. Que humildade. Eu vou ler uma escritura em 1 Coríntios e vocês vão entender o alvo da pregação hoje. 1 Coríntios 1, 26 a 30. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, ok? Temos de lembrar esta frase, ok? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Que passagem de escritura incrível, não é? Nós éramos todos Zé Ninguéns, e Zezinhas Ninguéns, não é? Não é? Ele casou com uma Zezinha Ninguém. Não, Telinha, não, nem penso. Mas este é o segredo, que Jesus não está a procurar só os sábios, inteligentes e nobres, ok? Ele procurou cada um de nós, simples, humildes, pessoas sem grande coisa na vida. Isto é um milagre de salvação, não é? É disponível para todos. Não há distinção. É fantástico. Mesmo quando nós somos nada, Ele é capaz de escolher-nos, ok? Escolher pessoas sem grande capacidade, sem grande inteligência. O que Ele está a procurar é disponibilidade, vontade, integridade, honestidade, fidelidade, humildade, lealdade. Palavras que eu vou usar muito hoje, ok? Pessoas que conhecem que eles não conseguem fazer absolutamente nada sem Jesus. A outra opção é religião. É um outro caminho que não dá.
que não está escrito. Nós seguimos o caminho de Cristo, que é bem diferente, ok? Não é dependente da nossa capacidade ou grande habilidade de fazer coisas, ok? Lucas 10, 21. Então Jesus, cheio da alegria do Espírito Santo, disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondes estas coisas aos instruídos e aos sábios e as revelas às criancinhas. Os grandes mistérios do reino, ok? Estão abertos para nós, crianças em Cristo. Podemos entender, está aberto para nós. Sim, obrigado, Pai, pois foi assim que o quiseste. Uau! O problema é que nós tornamos o cristianismo complicado. Paulo falou: que homem desesperado sou eu. Que nós temos uma coisa, um bicho que vive dentro de nós, a nossa natureza humana. Mesmo ser crente, a seguir Cristo, nós vivemos na carne, com a nossa natureza humana, que está em guerra com o Espírito Santo dentro de nós, muitas vezes. O Paulo disse, desesperadamente, eu quero fazer isto, mas é outra coisa que eu faço, ao contrário, não é? Ele disse depois, graças a Deus, graças ao Jesus, graças ao Espírito Santo, que eu tenho o apoio de Jesus, de Deus dentro de mim, para distinguir entre o que está errado e o que está certo, para tentar sempre encorajar-me para seguir o caminho certo, mesmo quando temos desejos opostos, não é? Nós tornamos coisas complicadas. Começamos com fé simples no dia do nosso nascimento de novo. Uau, Senhor, quem sou eu? Pecador simplesmente, incapaz de fazer nada. Estou nos teus pés, completamente disponível para qualquer coisa. Mas o problema é depois começamos este processo de crescimento, não é? Ganhamos o processo, ganhamos santificação, andamos na santificação, serviço, sacrifício, e é um processo de maturidade, e crescemos em maturidade, conhecimento da palavra, conhecimento dos planos de Deus, conhecimento das coisas do reino, e pouco a pouco ganhamos mais e mais e mais. O problema é tornarmos no processo, é o perigo de tornar autossuficiente. Ok? Qual é a raiz da autossuficiência? Orgulho. A queda do homem era por causa de orgulho. E voltamos facilmente para o orgulho. Assim, coisas começaram a tornar complicado por causa deste bicho que ainda vive em nós. Somos todos sujeitos ao orgulho. Cuidado. E quando temos mais aqui, em termos de conhecimento do reino e da palavra e tudo, até tornamos mestres da palavra, cuidado. Pensamos que sabemos tudo. E o perigo de ficar cada vez menos dependente no Espírito Santo, menos dependente do Senhor, com menos humildade, e tornamos orgulhosos, ok? Isto é grande, muito perigoso. Qual é o resultado de orgulho nas nossas vidas? A maneira de pensar worldly, mundana, não é? Da forma mundana. Pensar na mesma forma do que o mundo, em termos de tudo. Por isso temos igrejas que estão dirigidas como negócios, ok? Isto não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Maneiras de formar grupos de liderança em termos dos conselhos ou boards ou tudo isto, não é? Em vez de seguir o padrão que está escrito. Porque nós temos boas ideias, além do que está escrito. E seguimos as nossas boas ideias com falta de humildade. Em vez de simplesmente seguir o que está escrito na forma simples. Está tudo aqui. E não é complicado. Nós tornamos coisas complicadas. E o resultado desta forma mundana de pensar é bem visível à volta de nós hoje em dia. Até é visível em mim. Ok? É bem visível. Nós pensamos que nós sabemos tudo. Não podes dizer, eu sei. Às vezes ouvimos pessoas dizer, sim, eu sei. Nós pensamos que sabemos mais do que os outros. Mais perigoso, não é? Ainda. Até nós pensamos que entendemos mais do que os líderes. Eles não podem dizer mais nada que eu sei. Eu sei tudo. Ok? E depois nós tentamos de fazer as coisas acontecer. Em vez de seguir o ritmo do Espírito, tentamos de criar as coisas acontecer, não é? Nós queremos resultados e queremos resultados agora, hoje. Por isso nós começamos a mexer com o plano de Deus. A pensar, pronto, eu posso tornar coisas a fazer.
Eu não estou satisfeito com como as coisas estão a acontecer, eu vou mexer com isto. Vou fazer uma intervenção para tentar, ok? E ficamos chateados porque eu não estou a ser promovido. Por isso, nós tentamos ultrapassar as decisões de liderança e procurar a nossa própria posição, não é? Queremos crescimento, queremos sucesso, entre aspas, mas a medida do sucesso que nós temos é a medida do mundo. Está baseada em números, tamanho da igreja, tamanho das reuniões, ok? As medidas do mundo. Reconhecemos sucesso simplesmente pelo tamanho. Até a primeira pergunta é, quantas pessoas tem a tua igreja? Isto é a nossa medida, não é? Não é a qualidade de crente, mas é o número dos crentes. E até há muitos movimentos que o foco só é números. Isto é a medida de sucesso. Quando há uma multidão, é um sinal de sucesso. Mas nós sabemos o que aconteceu na Bíblia com multidões. Multidões com absolutamente falta de lealdade e fidelidade. Estavam lá para ganhar qualquer coisa. É triste. Até procuramos medidas do mundo mundanas em termos de programas para crescimento da igreja. Procuramos fórmulas, ok? E etc, etc. E depois, no final deste processo, nós ficamos obcecados com o meu ministério. O que Deus tem para mim. Em cima de tudo, o meu ministério. Por isso há muitos cowboys lá fora a procurar o próprio ministério, que não são sujeitos à liderança e autoridade que Deus colocou no reino e na igreja. Estou a falar de uma forma dura, mas realmente, quando eu comecei a pensar sobre tudo isto, cuidado, temos de aprender nas coisas negativas que existem neste modelo, ok? Nossa solução é ficar constante e permanentemente dependente da presença de Deus nas nossas vidas e andamos no Espírito que está em nós. Todos no mesmo acordo, lado a lado. Não é? Deus deu-nos o Espírito para guiar as nossas vidas e às vezes desviamos do plano de Deus, que está bem óbvio na Bíblia, para seguir o nosso próprio caminho, sem saber. O perigo é que nós não reconhecemos quando isto está a acontecer. Nós simplesmente não. Se andamos pelo Espírito, dependente em Deus, vai aparecer algumas coisas evidentes nas nossas vidas que é impossível ignorar. Vão ser bem visíveis. E até o exemplo de Elias, semana passada, do Paulo, em Gênesis, do Cláudio. Gênesis, que estou a confundir o irmão que não pregou. Gênesis 24, que eu li. Eliezer, desculpa lá, Eliezer, ok? O servo de Abraão e depois o servo de Isaac. O homem na posição para receber toda a herança do homem mais rico na altura, ok? Abraão. E depois nasceu Isaac. Ele perdeu tudo, absolutamente toda a promessa de herança e dinheiro enorme, uma fortuna. Mas continuava a ficar humilde, fiel, ok? Leal, honesta. Palavras incríveis, por isso eu estou a dizer as dados, ok? Integridade. Tudo pode enquadrar dentro da palavra integridade. Ele abriu com a palavra integridade. Se falhamos numa destas coisas, falamos na integridade, completamente. E há muitos exemplos na Bíblia de integridade total, mas também há muitos exemplos de parte negativa, ok? Pronto, eu tenho 5 coisas aqui. Acho que vamos acrescentar, porque há muito mais, ok? Das dados. Mas eu tenho 5 para hoje, ok? Coisas essenciais na nossa caminhada com Deus. Essenciais. E quando eu estou a falar, podemos dizer, realmente, Senhor, estou a falhar num destes, ou 5 destes, ok? Nós mencionamos os primeiros 2 no processo de falar sobre este processo, ok? Vontade e disponibilidade. Porque se nós somos servos de Deus, e somos todos servos de Deus, temos de mostrar vontade de servir. Não é simplesmente dizer, pronto, precisas de qualquer coisa, estou aqui, acho que posso ajudar. Isto não é mostrar vontade nem caráter de um servo fiel a Deus, não é? É pronto, é chato, mas pronto, talvez eu possa te ajudar. É muito chato.
E depois disponibilidade. É uma coisa dizer sim e outra coisa é não aparecer depois, que é muito comum na igreja de Jesus Cristo. Sim, estou aqui, podes contar comigo. E depois onde está a pessoa? Hã? Vontade e disponibilidade. Eu falei muito sobre isto. Depois mais 3, ok? Para hoje. Humildade, que também mencionamos muito. Humildade, fidelidade e lealdade. 3 coisas interessantes. Eliezer mostrou tudo isto. Ok? Um homem humilde, um ser verdadeiro, fiel e leal até o fim. Infelizmente, sabemos muito pouco mais sobre ele. Mas só o que é possível ler em Gênesis 15 e depois Gênesis 24 é suficiente para reconhecer que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Fiel, leal, humilde, okay? Com vontade de servir, sempre disponível. Um homem de integridade nos olhos de Deus. Há muitos exemplos, ok? David, ok? Mesmo a servir o rei na altura, Saul, que tornou o inimigo de David, ele ficou fiel, leal, leal, ok? Até o fim. Incrível, não é? Por isso, vamos começar com humildade. Amigos, é muito importante nunca perder a nossa humildade. Por favor, em todas as circunstâncias, porque no final, quem somos nós? Completamente dependentes em Jesus, na misericórdia dele. Sozinho, eu estou fraco, vou cair, ok? Não vou conseguir. Por isso, quando reconhecemos quem nós somos em humildade, vamos tornar úteis nas mãos do Senhor. Não quero usar os orgulhos, mas os humildes, ok? Acho que é um sinal, um dos sinais maiores e mais importantes de um crente verdadeiro é a humildade. Quem sou eu, Senhor? Só tu na minha vida. Não tem outra opção. Não tem outra maneira, ok? Nunca pensamos que podemos fazer sozinho, na própria carne, qualquer coisa. Quando tornamos dependentes do nosso dom do Espírito, ou das nossas grandes capacidades ou grande maturidade, estamos numa zona de perigo total, ok? Total. E todos nós corremos o risco de cair em orgulho. Cuidado, não há ninguém que não tenha este perigo, ok? Filipenses 2:3. Esta é a chave, numa frase, numa escritura só. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Uau! Não é? Meu filho estúpido, estou a ouvir Jesus a dizer. E todos entramos nesta coisa, ambição, egoísta, vaidade. Humildemente temos de considerar os outros superiores aos nossos mesmos, não é? Humildade significa pôr os outros em primeiro lugar, ok? E a gritar quando os outros estão a avançar, até avançar mais do que nós. A versão da mensagem para mim é fantástica. Ponham o interesse próprio de lado. Ok? Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e o ajudar. Uau! Isto não encapsula tudo o que estamos a dizer? É tudo sobre humildade. Humildade. Ok. Fidelidade. Outro elemento completamente essencial. E temos exemplos no nosso cristianismo de pessoas fiéis. Até Deus, em primeiro lugar, é sempre fiel. Não é? Jesus era fiel até a morte. Fiel a vida inteira. Fiel ao chamado. Nunca pecou. Fiel, fiel, fiel. Ele é nosso exemplo e nós temos de tornar em mini-cristos. Qual é a marca de Cristo? É a fidelidade. Fiel até a morte. E a Bíblia está cheia dos servos de Deus fiéis, muitos até a morte.
ok? Pedro, João, Tiago e todos os outros discípulos, menos Judas, ok? Paulo, Timóteo, Silas, Priscila, Áquila, Tito e centenas de mais. Servos fiéis, servos fiéis, servos fiéis, que mostraram fidelidade, humildade, lealdade, todo, integridade, ok? Fidelidade é um dos frutos do Espírito. Se eu abrir a falar sobre, temos de andar em acordo com o Espírito que está vivo dentro de nós. O fruto do Espírito é fidelidade. Pessoas fiéis, ok? E se não somos fiéis, vai ser visivelmente fruto nas nossas vidas, ok? Fidelidade produz fruto em nós. Fidelidade. E às vezes quando falamos sobre fruto, pensamos, pronto, eu sou fiel, sim. O fruto vai aparecer assim. Às vezes demora anos e anos de fidelidade. Anos e anos de fidelidade. Antes de que há qualquer coisa visível. Mas Deus não está a dormir. Ele sabe o que está a acontecer. O que nós fazemos invisivelmente é visível para Deus. A nossa fidelidade, mesmo quando ninguém está a ver, é fundamental, porque Deus está a ver. E o que é que Ele vai dizer um dia quando aparecemos lá? Bem feito, servo fiel. Vai usar esta palavra. Bem feito, meu filho, meu servo fiel. Fantástico, não é? Fidelidade tem fruto e não é em 10 minutos. Por isso é um requisito, não é? Para qualquer chamado. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Portanto, que todos nós considerem servos de Cristo, que nós somos, ok? Eu vou voltar no final com uma ilustração de ser servo de Deus. Servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E uma qualificação de liderança. Ok? Para ser um líder, em primeiro lugar, fidelidade. Fidelidade, fidelidade. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Se nós acreditamos que é verdade que Deus pode usar cada um de nós e somos todos servos de Deus, temos de ser fiéis. Hã? Não é? E vai ser uma prova da nossa fidelidade. Ou provas. Sempre provas. Realmente estás a dizer que tu és fiel? Vamos ver. E o teste de liderança é fidelidade. Fidelidade. A pergunta enorme realmente é que pessoas podem confiar em mim? Realmente? A minha liderança, eles podem confiar em mim? Deus pode confiar em mim? Se levantamos a mão para servir, esta é a grande pergunta, não é? Em tudo. Fiel com Deus. Fiel à nossa salvação e à nossa caminhada com Jesus. Fiel no nosso casamento. Na aliança do nosso casamento. E fiel com os nossos filhos. Fiéis, não é? Com pais. Fiel aos nossos pais. Fiel e constante no nosso trabalho e as nossas responsabilidades fora de igreja. Não conta para nada se somos fiéis aqui, mas o nosso chefe não pode contar connosco, porque nós não somos fiéis. Ele está a pagar um ordenado, mas nós não estamos a cumprir as nossas responsabilidades. Isto é patético, não é fidelidade. Estamos a mostrar realmente uma falta de integridade fora da igreja. Não é? Fiel no nosso compromisso com a igreja local. Outra coisa, não é? Fidelidade. Fiel com a autoridade da igreja local. Estou a atacar assuntos difíceis. Fidelidade. Concordam comigo? Ok, última coisa. Lealdade. Vocês sabem que é possível mostrar fidelidade sem ser leal? Eu posso fazer a minha tarefa constantemente, com grande fidelidade. Eu tenho esta coisa para fazer, eu vou fazer. Semana após semana após semana. Mas no mesmo tempo mostrar deslealidade. Há grandes exemplos na Bíblia. O mais óbvio de deslealidade é Judas. Deslealdade, ok? Da falta de lealdade. É mais óbvio, não é? Uma expressão simplesmente de orgulho.
Deslealdade, ok? Há muitos exemplos. E às vezes, quando olhamos para os exemplos positivos, falamos sobre Eliezer semana passada, é positivo, 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 positivo. E podemos olhar para David, olhar para Jesus, olhar para Paulo, olhar para uma multidão de pessoas de uma forma positiva. Mas às vezes aprendemos muito das coisas negativas, ok? Aprendemos muito, ok? Muitos exemplos. E o resultado de expressão de deslealdade em pessoas às vezes é chocante. O que é que aconteceu com Judas? Era deslealdade até traição. Como é que ele passou os anos com Jesus, lado a lado com os outros discípulos, e era tão facilmente enganado pelo inimigo? É triste, mas a lição para nós é: nós somos capazes também de cair, cada um de nós. Cuidado, ok? Expressão de deslealdade normalmente é a ambição egoísta, ok? Autoambição ou autopreservação. Quando entramos numa situação de perigo, é fácil mostrar deslealdade. Eu vou um exemplo disto que é muito bom. Eu estava a pensar muito sobre este assunto. Pronto, posso falar sobre Judas, mas é bem óbvio para todos nós. Mas há mais exemplos na Bíblia, que estão menos óbvios para nós, e principalmente no Novo Testamento, em que pessoas caíram deste problema de deslealdade. E eu encontrei isto, e acho que é bastante importante, porque realmente o resultado desta traição, desta deslealdade, era muito impactante, ok? Atos 15, 36 a 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, e vocês sabem, vou pôr em pausa aqui, Paulo e Barnabé, o impacto do ministério dele no primeiro metade do livro dos Atos, não é? Impactante, enorme. Okay? Deus formou uma parceria entre dois homens fiéis para ir a todo mundo e pregar o Evangelho aos gentios, com grande efeito. Foi muito eficaz o ministério deles, ok? Impactante. Impactante, ok? Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecerá com eles no trabalho, ok? Ele desistiu. No meio do tempo, quando eles eram a contar com ele, que está escrito em Atos capítulo 13, que ele era a ajudar Paulo e Barnabé na viagem, voluntariamente, ele abandonou os dois no meio do caminho. Porquê? Nós não sabemos porquê. Quando entraram em perigo, talvez ele era um cobarde. Infelizmente nós não sabemos. O que sabemos é simplesmente isto: abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, ok? Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Interessante que não está escrito que Barnabé e João Marco foram também encomendados pelos outros, ok? Para continuar com o ministério. Não está escrito nada mais. Mas o que está escrito em Paulo e Silas, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vocês sabem o que é mais interessante nesta parte da Escritura? O ministério de Barnabé parou aqui. Nós não ouvimos mais nada sobre Barnabé. Desculpa lá, se vocês querem ouvir, eu não quero continuar a falar. Há tantas coisas a falar. Desculpa lá. Então é uma distração total. Ok. Marco, ok? O ministério de Barnabé termina aqui. Ok? Ele se separou de Paulo depois de um desentendimento tão sério que causou divisão no ministério. O ministério apostólico, ok? Dividiram.
Que tristeza! Depois de um início tão de grande sucesso, durante 15 capítulos do livro dos Atos, puf, mais nada de Barnabé. A deslealdade do Marco quebrou um relacionamento fundamental e muito importante no reino de Deus, do plano de Deus. Quebrou, ok? Quebrou um relacionamento. E sabem uma coisa? Marcos e Barnabé eram primos. Primos, ok? Ele colocou em primeiro lugar o relacionamento de família antes de chamado e responsabilidade com Deus. Mesmo quando, obviamente, o Marcos era completamente errada na forma de quebrar as coisas, ele optou por ir com Marcos, por causa da lealdade à família, que é bom, mas em cima do chamado do Senhor, em cima da responsabilidade que Deus colocou plenamente em cima dele e Barnabé, obviamente não. Uau, não é? O que é que aconteceu? Traição. Um ministério quebrado. Isto pode acontecer em igrejas e vidas até hoje em dia. Até é muito comum. Ouvimos constantemente, esta igreja dividiu. Aconteceu qualquer coisa entre a liderança e dividiu. Um saiu com este grupo, outro saiu com este grupo. Agora eles não estão a falar um com os outros. Outro lançou um ministério, tentou roubar ovelhas deste lado e tá. Amigos, isto é nojento. Nojento. É resultado de deslealdade, falta de integridade, falta de humildade, falta de fidelidade. Cuidado. E nós sabemos que os sementes de deslealdade podem ser semeados nas formas simples. Não é no final, quando a bomba está a explodir, que nós reconhecemos, uau, isto é deslealdade. Comecem em maneiras pequenas e simples, às vezes muito subtis. Fofoquice, murmuração, ok? Murmuração sobre a igreja, sobre a direção da igreja, sobre os líderes da igreja, atrás das costas, ok? Sempre atrás das costas, ok? Judas falou com os fariseus atrás das costas. Todos os outros discípulos não entenderam o que estava a acontecer. É na escuridão, ok? Murmuração, fofoquice, a criticar. Sabes que eu não concordo. Concordes comigo? Isto é primeiro passo a seguir. Formar um grupinho. Formar um pequeno gang atrás das costas. E falar Depois pessoas começam a ouvir. Realmente ele tem razão. Pessoas que nunca pensaram no assunto antes, agora estão a alinhar com esta coisa. É veneno, pessoas. E depois ficam em grupos políticas dentro da igreja, um contra o outro. Né? E Paulo disse, no final, quem sou eu? Quem é Apolos? Quem é Paulo? Ninguém, são servos. Mas formamos grupos para seguir um e não o outro. Sabes? E a dizer, sabes que eu gosto de Cláudio, mas não gosto nada do Lino. Que é isto? Imaturidade total e falta de integridade. Ok? E depois eles começam a não participar. Que fiquem com o coração duro, cheio de críticas. Agora eu não vou participar. Ok? E um dos primeiros sinais de falta de lealdade é quando pessoas param de dizimar ou de oferecer. Isto é de tirar a minha participação fundamental da igreja. Eu concordo com o que está a acontecer, agora não vou dar. Chega, ok? Vocês entendem o que estou a dizer? Eu posso fazer uma pregação total, porque eu recentemente li um livro sobre lealdade. E a importância da lealdade é fundamental no reino. Pronto. Para entender todas as coisas juntos, ok? Disponibilidade, vontade, humildade, fidelidade, lealdade, integridade são elementos fundamentais para segurar uma igreja local, para segurar a liderança, para segurar o plano de Deus nas vidas individuais, para avançar com a igreja, ok? E cada igreja, e eu estou a falar sobre a nossa igreja e a importância do que vai acontecer semana que vem, cada um de nós temos um ritmo que o Espírito de Deus está a dar, dirigido pelo Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, mas através do Espírito,
Cada igreja individual tem um ritmo para avançar. Às vezes avançamos com um ritmo mais rápido, às vezes é mais lento, dependendo da estação, da situação. Agora temos uma pandemia e somos poucos aqui a enfrentar coisas difíceis na vida de qualquer igreja. Estamos a parar? Obviamente não, estamos a tentar, dentro dos meios possíveis, de avançar, continuar a avançar. E sentimos Deus a falar connosco, nós ouvimos o que o Espírito Santo está a dizer. E eu vou explicar no fim, para a semana que vem. Mas o ritmo do Espírito Santo para as nossas vidas é fundamental, mas com estas coisas, as dados, ok, da fidelidade, da integridade, quando colocamos tudo isto em prática nas nossas vidas e quando temos a maior da igreja bem alinhados, em sintonia com o ritmo da nossa própria igreja local, a igreja só pode avançar. O problema é quando temos pessoas dentro da igreja que não estão a andar no ritmo, estão contra, estão a refilar, estão a murmurar, assim estraga completamente o ritmo da igreja logo e entramos em lama. É muito difícil avançar. Eu tenho uma imagem que eu estava deitado na cama a pensar, como é possível mostrar o ritmo se nós estamos todos servos? Quero mostrar um vídeo pequeno no YouTube. Vocês têm? Vocês conhecem o filme antigo famoso de Ben-Hur, com Charlton Heston? Ok? Aqui há uma cena, mas cuidado. Isto é uma cena do barco romano de guerra, com o general no barco e todos os outros ofícios, e o ritmo, a velocidade do barco era dependente do ritmo dos escravos nos ramos, ok? Espero que vocês vão ver. Eu vou explicar depois. Obviamente nós não somos escravos, mas vamos usar este exemplo. É 2 minutos. Podes desligar todas as luzes? Pessoas em casa também podem ver. Ben-Hur, Roman Galley, ou Galeão Romana. O ritmo. General. Battle speed, Mortator. Ok. Aumentar a velocidade até a batalha. Velocidade do ataque. Ramming speed. Velocidade de bater. Fascinante, não é? Adoro este filme. Mas esta cena, uau! Qual é a diferença? Nós não somos escravos, mas servos. Se dizemos, sim senhor, pode contar comigo, temos um lugar nos ramos, lado a lado com os nossos irmãos, no barco do Senhor. Neste caso, na marinha do Senhor, há muitos barcos. Isto é o barco da ponte, ok? Lado a lado, todos nós juntos, com o ritmo do Espírito Santo a bater.
temos vontade e temos desejo de ver o nosso barco avançar com velocidade. E quando o Espírito quatro, 1-4. Por isso eu, que estou preso porque sirvo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Humildade, integridade, fidelidade, lealdade, honestidade, blá, blá, blá. Não é? Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, o ritmo do Espírito Santo no nosso barco de guerra. Ok? Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Todos os dados expressados. E assim o reino vai avançar. O reino vai avançar. Por favor, vale a pena talvez ver este videoclipe outra vez. Pessoas em casa, espero que isto está a fazer sentido para vocês. Eu sei que é muito difícil juntar presencialmente na igreja hoje em dia, mas nós estamos aqui. Qual é o impedimento? Qual é o impedimento? Se estamos aqui seguros, com distância entre nós, não há impedimento. Até agora, durante todo este tempo, ninguém aqui apanhou o vírus. Por isso, vocês em casa, onde estão? Estamos aqui, ok? Vamos avançar com coragem, pessoal. Vamos ter o nosso lugar nos ramos para avançar esta igreja, este barco de batalha. Eu quero vencer contra o barco do inimigo. Quero afundar o barco do inimigo que está à nossa frente. Quero seguir o ritmo do Espírito para nós. Eu sei com certeza absoluta que Cláudio e Lino e a esposa estão todos juntos na mesma página. Por isso, semana que vem, o Lino pediu-me para explicar. Semana que vem vamos ter um fim de semana fora, sexta, sábado e domingo. E alguém vai pregar semana que vem. É o Sérgio. Estou empolgado para ouvir a mensagem de Sérgio. Por isso, o que nós pedimos é as vossas orações. Isto não é uma brincadeira. Nós não estamos a sair, sim, talvez vamos nadar e beber e comer e brincar. Mas o alvo do fim de semana é buscar a vontade do Senhor para a próxima estação que está a chegar. Vamos terminar hoje com o chamado, ok? Não sei se ele vai continuar a falar sobre isto. Mas, e dia 20 vamos lançar um assunto novo que eu estou super empolgado com o que Deus tem para nós. Estamos a ouvir e tentar ouvir a voz do Espírito a falar connosco. Fim de semana que vem vai ser fundamental. E qual é o nosso tema do fim de semana que vem? Os nossos sonhos em Deus. Os nossos sonhos para a Igreja Ponte. Qual é o meu sonho para a Igreja Ponte? Isto é um desafio para todos vocês, não é?
Por favor, se vocês podem entrar em oração para nós, porque nós precisamos de ouvir. Pensamos que nós ouvimos, mas que queremos ser sensíveis à voz do Senhor durante este tempo e ouvir o que Ele tem para nós, revelar o caminho para nós mais à frente, ok? O que é que pode mudar? O que é que temos de mudar? O que é que pode ficar? O que é que tem de ficar? Não é? Quais são as estratégias para avançar em termos de tudo, ok? Por isso, sejam encorajados. Espero que a mensagem hoje é um encorajamento. Eu não quero pregar nada de forma negativa, mas nós temos de aprender. E eu preciso de aprender, mesmo ouvir tudo isto. Eu estou mais empolgado. Eu quero ser mais fiel. Eu sei que nós falhamos em muitas coisas. Eu sou o primeiro a dizer, sim, Senhor, desculpa lá, mas eu sou fraco. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza e levantamos a decidir, eu não vou continuar assim, eu vou tentar fazer mais nesta área, eu vou tentar ajudar mais, ou estender a mão, etc, etc. Não é? Espero que nós podemos aprender uma lição com tudo isto, nas coisas positivas e negativas na Bíblia, para formar um grupo forte aqui, bem ligados, com os ramos todos a avançar com a mesma velocidade e mesmo ritmo. Amém? Obrigado, Cláudio.